Jesus é quem leva o nosso barco para o porto seguro. Ele, na verdade, é o nosso porto seguro. Porque ele provou isso para aquelas pessoas. E quando Pedro chegou e viu Jesus, agora é engraçado uma coisa, meus amados. Isso aqui, a tempestade, ela retrata um pouco o quê? A nossa fotografia de vida. A tempestade estava retratando como as pessoas reagem em momentos difíceis. Momento de pandemia, você está conhecendo muita gente aí. Você vai ver que nesse tempo de pandemia, muitos vão desviar e outros vão se apegar mais a Deus. Eu estava vendo um documentário sobre a morte daquele americano que o policial matou ele com o joelho no pescoço dele. Você sabia que através da morte dele, muitas pessoas se converteram. Tinha pessoas no meio da multidão pedindo um pastor para ser batizado. Tinha um pastor americano pregando a palavra, ganhou centenas de pessoas. Então, Deus sabe o que Ele faz. Eu não estou dizendo que o cara que fez é correto para acontecer conversão de almas, mas as situações que acontecem aí, vão aproveitar. Deus está falando, Deus está fazendo a nossa vida. E muitas vezes as tempestades são as nossas adversidades que acontecem. Eu creio que todos nós passamos a adversidade. Todos nós, às vezes, estamos no meio dessa tempestade aí, sem saber o que fazer. E no meio da tempestade, às vezes, como eu falei aqui antes, a gente não consegue conhecer, a gente não consegue ver Deus verdadeiramente, porque entra a dúvida. Porque o que entrou na vida desses homens aqui foi dúvida. Será que é Jesus? Jesus vai andar sobre as águas para poder vir me resgatar? Será que é Ele? Não, um fantasma. Calma aí, gente, é um fantasma. Meu Deus, Jesus está do teu lado, andando com você, você não conhece Jesus. O que está faltando, igreja? O que está faltando em nós? Não deixa, meus amados, você perder essa intimidade com Deus. Não deixa você perder essa essência que Deus colocou sobre a sua vida. Estava aqui eu adorando hoje ao Senhor no louvor. Meu Deus, como eu senti a presença de Deus aqui. Estava com saudade desses momentos. Porque é diferente você ficar dentro da sua casa. É diferente, né, meus amados? Porque são várias pessoas aqui orando, né? Há uma força do Espírito de Deus aqui. Porque a igreja, quando se une, ninguém segura, não. Por isso que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é que o inferno vai entrar na igreja. A igreja que vai arrombar o inferno vai trazer as almas. Nós, quando estamos unidos na presença de Deus, somos muito fortes. Então não fique sozinho nesse barco à deriva. Por mais que você esteja passando em tempestade, olha, um exemplo da minha irmã, veio lá da Tijuca. César, se der tempo, eu vou embora para casa. Porque ela sabe que o porto seguro dela é Jesus. Nós temos que ter essa confiança. Jesus é o nosso porto seguro. Eu falei, Deus me tirou daquele lugar porque Ele tem um propósito para fazer. Nesse período de pandemia, e teve mesmo. Eu creio que se eu estivesse trabalhando, não ia dar tempo de eu fazer esses áudios todinho que eu fiz. Porque lá está uma correria, está um pandemônio, as pessoas, César, agradece a Deus que você está em casa. Então, meus amados, Deus tem seu propósito. Jesus sempre visita o nosso barco. Jesus sempre vem para acalmar a tempestade. Acredita nisso. Então, Pedro ali, ele acreditou, porque quando a pessoa falava, é um fantasma, e Jesus falou assim, tem de bom ânimo, o que Deus está falando para você, meus amados, vocês estão me assistindo aí nesse canal do YouTube, tem de bom ânimo, porque Deus é contigo. A tua vitória vai chegar. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas Deus mexe no tempo para nos abençoar. E aqui a palavra de Deus fala que Pedrão, ele exclamou ao Senhor, Senhor, se és tu, manda eu entrar, caminhar sobre as águas. Olha, uma coisa interessante que Pedro fez, né? Pedrão, ele foi até Jesus, né? Pedrão, ele atravessou as águas agitadas, ele ouviu a voz do Senhor. Pedro ouviu a voz, não ouviu? Pedro caminhou enquanto o Senhor caminhou. E o que faltou em Pedro, então, para ele não conseguir chegar até o final? Fé, exatamente. Às vezes, no meio da tempestade, meus amados, você sai, Jesus acalma a tempestade, coloca você de pé sobre as águas e fala a você, caminha, meu amado. Caminha porque eu sou contigo. Caminha porque eu sou o teu Deus. Caminha porque você não vai afundar. Mas Pedrão ali no momento, ele ouviu ao Senhor, foi de encontro ao Senhor, mas no meio do caminho a fé dele esmoreceu. Sabe por que isso? Preste atenção numa coisa. Porque ele não estava focado no que Deus estava falando com ele. Ele estava focado na tempestade que estava ao redor dele. A visão dele era periférica, não era direta. Se a sua visão periférica está te impedindo de você caminhar, meus amados, analise a sua vida. Peça a Deus mais fé.
Porque Pedro, a visão dele estava totalmente periférica. Ele estava vendo o vento para lá e vento para cá, porque a água se agitou, se agitar de novo eu vou morrer. Mas Jesus falou assim, tem de bom ânimo. Venha! Jesus falou assim, vem Pedro. E Pedrão foi. Eu sou Pedrão, vai lá, ficou andando. Chegou a um certo ponto, ele começou a se afogar. Jesus, me ajuda. E muitas vezes nós nos encontramos nesse problema, nessa situação. A gente está firme com Jesus, a gente está ali, Deus está falando conosco e de repente a gente começa a afundar. De repente você já não vê mais nada, você só vê a água cobrindo a tua cabeça. E quando a água está no calcanhar, dá para você caminhar. Quando está no joelho, quando está na cintura, mas quando chega no pescoço, quando começa a tapar suas narinas, você começa a se afogar e entrar no desespero. Aí começa, Jesus tem misericórdia de mim. Pedrão, acho que Pedrão ali pensou que ia morrer. Mas o foco dele era olhar para Cristo. Ele prestou atenção na tempestade. Ele prestou atenção nos problemas que estavam ao lado dele. Mas Jesus está mandando você fazer algo sobrenatural. Porque Jesus, ele quer ver a sua fé. Sabe por quê? Jesus falou assim, ó, vem Pedro, anda sobre as águas, meus amados. Depois de Pedro, eu não vi ninguém mais andar sobre as águas. Jesus desafiou a natureza, a lei da gravidade, para abençoar a vida de Pedro. E Pedro, no meio do caminho, com aquilo tudo, ele duvidou. Porque quando você duvida, você afunda. Mas quando você crê, você se levanta, meu amado. Eu creio que tem mais que vencedores aqui, não tem? Eu creio que ninguém aqui quer afundar, quer? Vocês estão me assistindo, querem afundar sobre as águas? Não. Vocês querem caminhar sobre as águas. Nós temos que acreditar no Senhor, nós temos que crer nesse Deus poderoso. Esse Deus que pode todas as coisas. E Jesus, ele... Aí, a palavra de Deus continuando aqui, ó. Versículo 29. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Fez tudo certo. Pastor, eu estou fazendo tudo certo, mas por que chega no meio do caminho e você está afundando, meus amados? Você tem afundado no meio do caminho. Deus não te chamou para você ser crente de parar no meio do caminho. Deus chamou você ser crente de caminhar, de continuar a sua trajetória até que Ele volte. Deus não te chamou para você parar, para se afogar, para você se perder. Deus te chamou para você ser mais que vencedor, ser um homem e mulher de Deus vencedora e vencedor. Aí aqui Jesus fala, todavia reparando na força do vento, teve medo. Pedro teve medo do vento. Mas ele sabia que Jesus era maior do que o vento, mas ele teve medo. O medo paralisa. O medo faz você deixar de raciocinar. O medo não deixa você seguir à frente, porque aquilo ali era novo para a vida de Pedro. E o novo traz medo para a gente, não traz, Larissa? O medo traz. O novo traz medo. Porque você não sabe por que traz medo? Porque você não sabe o que vai acontecer. Não é verdade? Aquilo ali era novidade para Pedro. Então ele trouxe medo, porque muitas vezes no novo que Deus quer desatar na tua vida, aí quando você está caminhando, você está prosseguindo, vem o medo, aí você para, não vou não. Aí você para, afunda. Deus não chamou você para ser homem de meio de caminho. Deus te chamou para você ser mulher de Deus, homem de Deus de caminho inteiro. Vocês que estão me assistindo. E é até engraçado essa frase, né? Seja uma pessoa de caminho inteiro. Já ouviu alguém falar isso? Então vocês estão ouvindo pela primeira vez. Seja pessoa de caminho inteiro. Não seja crente de meia boca, de meio caminho. Pastor, que palavra é essa? É o que Pedro passou a ser. Porque tinha tudo ali, olha. Aí teve medo. O que aconteceu depois do medo? Começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. Mas Jesus está sempre ao nosso lado. Jesus falou assim, Pedrão, eu estou aqui, eu mandei você caminhar, por que você tem medo? Meus amados, qual é o medo que você está tendo? Qual é o medo que está paralisando a tua vida? O que está te parando nessa vida para você caminhar? Para você ser mais que vencedor? Para você ser um conquistador? Se Deus falou no teu coração, se Deus já aprovou, então vai na tua fé, porque Deus é contigo. Porque Deus já desatou no mundo espiritual sobre a tua vida. Você que está me assistindo, você é mais que vencedor. Deus já desatou na tua vida no mundo espiritual. Então toma posse, larga esse medo. Manda o medo embora nessa noite. Aquilo que está afundando a tua vida, aquilo que quer te parar, em nome de Jesus. Mateus 14, 24 diz o seguinte, olha. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Aí o que acontece?
No versículo 26, Jesus aparece. Então, Jesus está sempre próximo a gente. Pedrão, quando ia afundar, Jesus estendeu imediatamente a mão. Olha, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a pergunta é nessa noite: qual é o teu porto seguro? Que direção você tem tomado? Não seja um homem de meio caminho. Deus não te chamou para você parar no meio da sua caminhada. Você batalhou até agora, você guerreou até agora. Por que você vai desistir? Por que você vai parar? Ah, pastor, o negócio não está bom para mim não. Quem disse que você, quando se convertesse, ia melhorar? Quem disse que depois da sua conversão nada ia acontecer contigo? Se alguém falou isso, é mentiroso. Meus amados, nós que nos convertemos a Jesus, nós passamos pelas mesmas tribulações de qualquer outro. A diferença é o seguinte, que nós temos Cristo como nosso porto seguro. Quando a gente está afundando, Ele estende a mão. Mas Jesus não chamou você para parar no meio do caminho. Jesus está sempre estendendo a mão dele. E engraçado, meus amados, que quando a gente duvida, a gente para. A dúvida nada mais do que é a falta de fé. Então, se você crê, se você tem fé, você é um grande conquistador, uma grande conquistadora. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Não que você faça desse versículo um jargão, mas é um versículo para você crer. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Para de ficar vendo televisão o tempo todo, desgraça o tempo todo. Você que está me assistindo, meu amado, para de ligar a televisão, só vê morte, desgraça. Isso não vai trazer nada de bom. Liga num canal aí de um louvor, para que venha a sua mente, venha produzir frutos bons. Que quanto mais coisas ruins você vê, sabe que Pedro parou? Porque ele olhou só para o lado ruim, o lado que estava acontecendo algo ruim, o lado da tempestade. Se ele olha para Jesus, ele não afundava. E às vezes nós só... É engraçado, a nossa tendência é olhar só para o lado negativo, não é verdade? A gente fica se negativando o tempo todo. Ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir pagar essa conta, eu vou passar prova. Nem aconteceu. Já está dizendo que vai passar prova. O negócio nem aconteceu. Você fala que não vai conseguir, então não vai conseguir. Ah, Jesus, poxa, mas isso aqui ó, não dá. Ei, não vou conseguir não. Fulano de tal não conseguiu. Fulano de tal não é você. Você é único. Deus te escolheu para uma grande obra. Deus escolheu você fazer a diferença. Então, guarda a tua fé. Seja um homem ou mulher de fé. E a Bíblia fala aqui que Jesus, ele sempre ouve o nosso clamor. Portanto, que ele tirou o barco da tempestade, ele acalmou a tempestade, ele mandou Pedro andar sobre as águas. Pedro duvidou, mesmo Pedro duvidando, ele deu a mão a Pedro, colocou Pedro de pé. Olha só o que Jesus fez, hein? Colocou Pedro de pé e a palavra de Deus fala o seguinte, que depois Jesus pegou o barco e colocou o barco num porto seguro. Colocou lá na beira do mar, lá num lugar bem tranquilo, onde que eles não precisavam mais se preocupar com a tempestade, mesmo com toda a dúvida. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, Jesus nunca nos abandona, meus amados. Jesus está sempre conosco, nós devemos confiar no Senhor. Ainda que uma pessoa às vezes traga uma palavra ruim para você, ainda que uma pessoa às vezes chega para você e traga uma palavra negativa, ainda que as pessoas não te dê valor nenhum, ainda que as pessoas não acreditem em você. E quem disse que você tem que viver porque as pessoas têm que acreditar em você? De maneira nenhuma. Seja você mesmo, meus amados. Vocês estão me assistindo, seja você mesmo. Você não tem que viver por afirmação de ninguém. Você não precisa viver que a pessoa tem que dizer o tempo todo que você é bom, que você é o cara, que você pode. Não. Vocês têm que acreditar no potencial de vocês. E vocês têm um grande potencial. Acredite no seu potencial. Saiba que você pode fazer muitas coisas. Deus te chamou porque você é único. Ninguém pode substituir você. Nem seu esposo, nem sua esposa, nem seus filhos, nem seu vizinho, nem sua mãe, nem seu pai. Você é único. Você não tem que viver por a pessoa o tempo todo ficar afirmando que você pode. Você não tem que viver agradando todo mundo para ter afirmação. Tem gente que vive agradando o outro o tempo todo.
Mas sabe o que é isso? Está buscando uma afirmação de si próprio. Não caia nessa neurose. Não deixa isso trazer dúvida para a sua vida e você acaba afundando na fé. Você tem que crer o seguinte, seu foco tem que ser Cristo. Você tem que acreditar que você é mais que vencedor. 1 Coríntios 2,9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem é o que Deus preparou para nós. Amém? Guarda essa palavra no coração de vocês. Vamos ficar de pé? A palavra de Deus é que fala: tende bom ânimo. E eu digo para vocês, meus amados, não duvide. Não pare no meio do caminho. Se Jesus mandou você caminhar até Ele, vá caminhando. Não importa a tempestade, não importa o movimento das águas, não importa onde que você está, mas caminhe, não pare, não pare. Creia no que Deus falou para você, creia na palavra de Deus. Essa palavra nessa noite, que eu quero deixar para os amados, que Deus abençoe a vida de vocês, vocês que estão me assistindo, Deus abençoe cada um de vocês, e a palavra eu termino aqui, tende bom ânimo. Porque Jesus fala, eu venci o mundo e vós vencereis também. Amém? Deus abençoe. Aleluias.